Um dos sentidos mais repetidos na palavra de Deus é o ouvir. Ouve, ó Israel, escuta. Por isso eu gostaria de convidar a igreja a ouvir. Agora é um tempo de você aquietar o seu coração. Que você possa estar em silêncio para ouvir. Talvez você veja aqui hoje somente para receber as mulheres, mas Deus aproveita essa oportunidade para conversar com você. Eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus, Lucas 24, versos 5 e verso 6, e Romanos 6, verso 11 ao verso 13. Eu vou pedir permissão para o evangelista Lucas e para o apóstolo Paulo para costurar essas 2 palavras. Fazer uma costura no evangelho de Lucas 24 e Romanos 6, de 11 a 13. Lucas 24, 5 e 6, diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Romanos 6, verso 11 a 13. Estou fazendo uso da Nova Versão Internacional. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Como eu disse, eu gostaria de fazer uma costura entre esses 2 textos. Por isso, gostaria de lê-lo novamente. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, nem ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Como quem voltou da morte para a vida. Vamos orar novamente ao nosso Senhor Jesus? Coloque o coração diante do Pai. Somente o Pai conhece você e sabe como você está. Aproveite esse momento para conversar com Deus. Peça para Ele conversar contigo, para Ele falar com você. Esse é um tempo que a igreja está reunida, e neste momento que a igreja está reunida, Deus está aqui. Porque Ele ama a igreja, Ele te ama, Ele me ama. E Ele deseja falar conosco. E conversando conosco, Ele nos guia, nos transforma, nos redime, nos torna novas pessoas, nos coloca diante do altar. Pai, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua igreja. Este silêncio é de adoração ao Senhor. Este silêncio é de prontidão. Este silêncio, Deus, é dizendo: eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Pai, não há palavra humana que transforme o coração. Somente a tua palavra traz vida, e vida abundante, e transformação. Pai, o Senhor conhece essa mulher que entrou aqui nesta noite. O Senhor conhece esse homem. O Senhor sabe, Deus, como está o coração de cada um. Que esta palavra seja viva e eficaz, e possa transformar, surpreender, trazer sorrisos e esperança. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos começando hoje uma nova série, Vida no Altar. A ideia da equipe pastoral é gerar uma reflexão. E com isso uma compreensão. Fazer com que você e eu compreendamos quem nós somos em Cristo Jesus. E compreendendo quem nós somos em Cristo Jesus, temos a firme decisão de vivermos conforme a vontade de Deus.
Vida no altar é a ideia de separarmos a nossa vida para Deus, porque somos dele, ele é o nosso Criador, como cantamos aqui. Vida no altar é consagrarmos. Consagrar quem eu sou, consagrar quem você é, para Deus. Separar, consagrar. Colocar num lugar reservado, esta é a ideia bíblica para a palavra santidade. A palavra santidade na Bíblia não é ser santinho. Santidade na Bíblia é ser separado para fazer exatamente aquilo que Deus desejou com que você fizesse, desde a eternidade. Santidade está mais relacionado com o que fazer do que o que deixar de fazer. Santidade está mais relacionado com o que fazer, com o que deixar de fazer. Santidade é viver única e exclusivamente para o seu Criador. Santidade é não errar o alvo. Santidade é estar adequadamente naquilo que o seu Criador te fez para ser. E somente você saberá isso quando você estiver no altar. Quando você se coloca diante do altar, diante do nosso Deus, Ele te ensina quem você é. E Ele ensina qual é o seu propósito. Ele ensina a que você veio. Ele te ensina. E somente no altar de Deus, somente sendo santo, é que nós somos felizes. Somente vivendo a santidade de Deus é que nós somos plenos. A palavra altar é uma palavra repetida mais de 400 vezes no Antigo Testamento. Uma palavra muito especial. Ela nos remete a duas realidades. Primeiramente, altar nos remete aos altares que os patriarcas, os primeiros homens na fé, construíram. Noé, logo depois do dilúvio. Jacó, Abraão. Isaac foi oferecido a um altar. Josué, Davi, Salomão. Homens que reconheciam a presença de Deus. Homens que reconheciam a aliança que Deus havia feito com o povo para gerar identidade e propósito nesse povo. E sacrificando diante do altar, estando diante de Deus, eles construíam altares então para ter comunhão com o Pai. A ideia do altar é encontro. A ideia do altar é presença. Ninguém coloca pedras sobre pedras e coloca um animal para simplesmente ver um animal pegar fogo. Mas na verdade aquilo era um caminho proposto pelo próprio Deus para um encontro entre o povo e Ele. Isso nos remete a uma outra realidade, que a palavra altar também traz, que é o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar, isso você lê em Êxodo 25 a 40, um local separado única e exclusivamente para a adoração a Deus. E não sei se você sabe, a outra expressão que o tabernáculo tinha era tenda do encontro. Era o lugar do encontro. No tabernáculo havia 2 altares. O primeiro altar era o altar do sacrifício. Logo que você entrava no tabernáculo, entre você e a tenda estava um altar. E um segundo altar você nunca veria. Eu nunca veria. Porque ele estava num santo lugar, antes do santíssimo lugar. É interessante pensar no tabernáculo. O tabernáculo tem 3 espaços. O primeiro espaço, como eu disse, talvez seria o único espaço que você veria, essa única visão. Quando você chegava com o seu animal para ser oferecido, você olhava e tinha essa visão. O que separava você da presença de Deus era um lugar para sacrificar. E você entregando o animal para o sacrifício, você ficava ali. Você não tinha mais acesso. Só quem tinha acesso era o sangue do animal e o sacerdote. Somente o sangue do animal e o sacerdote é que entravam no segundo lugar, no segundo espaço, o santo lugar. Este lugar que tem o candelabro, a mesa da propiciação e lá no fundo o segundo altar, o altar do incenso. Isso nós nunca viríamos. Porque somente o sumo, na verdade somente o sacerdote
é que entrava nesse lugar, com o sangue do animal que você veio trazer. Esse é o segundo espaço. Mas há um terceiro espaço no tabernáculo. E esse terceiro espaço, esta visão, nem você, nem o sacerdote, mas somente o sumo sacerdote, e somente uma vez no ano, ele via, que é a arca, que ali estava a presença de Deus. O tabernáculo representa o encontro de Deus, o caminho proposto por Deus para fazer com que o povo se encontrasse com Ele. Mas o que isso diz respeito a mim e a você? O que isso diz respeito à sua vida? Hoje nós não fazemos mais altares. Hoje nós não temos mais tabernáculo. Qual é a implicação deste tema para você? Qual a implicação desse tema para mim? Homens e mulheres do século 21. Como eu disse, os altares eram erguidos pelos patriarcas para criar um encontro entre o povo e Deus. Os altares no tabernáculo, como vocês viram também, era para criar um encontro entre o povo e Deus. Mas o que eu não disse, que é uma verdade maravilhosa nas Escrituras, é que o tabernáculo do Senhor prefigura, antecipa, anuncia aquilo que Deus iria realizar em Jesus Cristo. É isso que está no texto de Hebreus 9, 1 e no verso 9. A primeira aliança tinha regras de adoração e também um altar terreno. Isso foi uma ilustração para os nossos dias. Guarde essa frase. Isso foi uma ilustração para os nossos dias. Pois a oferta e os sacrifícios não podiam dar ao doador uma consciência perfeitamente limpa. Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote, entrou no maior e mais perfeito altar, não feito por homens, nem com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos e de uma só vez conquistou a eterna redenção. Pelo Espírito ofereceu de uma forma pura a Deus, purificando também a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos em vida no altar do Deus vivo. Os três espaços do tabernáculo, meus irmãos, o pátio, os três espaços do tabernáculo, minhas irmãs, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar, prefiguram aquilo que Jesus Cristo faria na sua encarnação, na sua morte e ressurreição e na sua exaltação. Os três espaços do tabernáculo antecipa aquilo que Deus realizaria a mim e a você. Agora, Deus entra conosco no Santíssimo Lugar. Agora eu e você temos acesso a Deus. Você já, quando você era criança, teve uma festa de aniversário na sua rua que você não foi convidado? Você já ficou com as duas mãos na gradinha assim, esperando com que alguém olhasse para você? E a festa acontecendo lá dentro? Isso já aconteceu com você? Você já ficou no portão esperando com que, quando a tia passar, eu vou acenar? E talvez ela me veja, me coloque para dentro da festa. Isso já aconteceu com você? Você já ficou para fora de um lugar? Já aconteceu isso comigo. Eu já não fui convidado para alguns aniversários quando eu era criança. E ficava desse jeitinho, segurando na grade e esperando. Minha mãe falava, você não vai ficar lá na frente. Mas eu ficava. E era tão bom. Quando a mãe do menino cruel me via lá na frente e falava, por que você está aqui, menino? Por que você está aqui? E com aquela voz toda meiga eu falava, não fui convidado. E ela pegava na minha mão. E eu estava agora com a dona da festa. E ela passava comigo, primeiro pelo pátio, pela varanda da casa. Depois entrava comigo. E depois ela me colocava lá no meio da festa, dentro do quarto do aniversariante. E ele olhava para mim com uma cara assim. Mas eu estava com a dona da festa. Eu estava com a dona da festa. É isso que Jesus Cristo fez comigo e com você. Nós não tínhamos acesso ao santo lugar. Nós não tínhamos acesso ao santíssimo lugar.
Mas Jesus Cristo pegou na minha mão e na sua mão. Ele foi até o pátio. Ele foi até o pátio. E ele pegou na minha mão e na sua mão. E me levou no santo lugar. E eu falei, eu não posso estar aqui. E ele falou, você pode estar aqui. Eu não posso estar na presença do Senhor. E ele disse, você pode estar na presença do Senhor. Eu não posso estar aqui, eu não sou sacerdote. Ele disse, eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o sumo sacerdote. E ele entrou comigo no santo lugar. E de repente eu fiquei com medo porque eu vi Jesus Cristo me puxando para um lugar mais especial. E eu comecei a tremer na base. E eu disse, eu não sou um sumo sacerdote. O que você está fazendo comigo? Você vai me levar diante da presença do Pai? Você vai me levar diante da presença de Deus? Eu sou um pecador. E ele disse, eu sou o Cordeiro. Vem comigo. E ele abriu o véu. E quando ele abriu o véu, ele me colocou diante da arca, diante de Deus. Hoje eu e você estamos diante do altar. Hoje eu e você estamos diante de Deus. No horizonte da vida aconteceu algo que eu e você talvez não compreendamos, mas que é tão importante que você compreenda. Em Jesus Cristo uma nova realidade aconteceu. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Vocês têm acesso ao Pai. Não importa quem você seja. Não importa o que você tenha feito. Você tem acesso a Deus. Jesus Cristo pegou você e colocou você diante do altar. Um novo horizonte foi criado na sua vida. A sua vida, por meio da ressurreição agora, tem um novo horizonte. Você tem acesso ao altar de Deus. Você não precisa ser um sumo sacerdote. Você não precisa ser um sacerdote. Você não precisa ter sangue nas suas mãos. Você não precisa fazer pactos, macumba. Você não precisa fazer nada o que for. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa. Em Jesus Cristo, Ele colocou você diante do altar. Você está diante do altar. Você está diante de Deus. E você pode chamar Deus, pasmem, de Pai. Você pode chamar Deus de Pai. E quando você chama Deus de Pai, você percebe que você não é mais filho daquele traste de pai que você teve. Talvez daquele pai que te violentou. Talvez daquele pai que te maltratou. Talvez daquele pai que não sabia a honra de ter um título, pai. Você não é mais seu filho. Você não é mais a sua filha. Você é filho de Deus. Você não está mais preso a uma maldição hereditária. Porque agora você foi enxertado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a quebra de toda maldição. E quando você chama Deus de Pai, e quando você está diante do altar, tudo aquilo que era ruim na sua vida é dissipado por meio do sangue do Cordeiro derramado sobre você e sobre mim. Hoje você tem uma nova vida. Essa vida é porque você está diante do altar. Você está diante do altar. Agora, por estarmos com Jesus, o Jesus nos carrega consigo. Não há mais restrição na comunhão com Deus. Em sua ressurreição Ele nos coloca diante do altar de Deus. A nossa vida está diante do altar. E sacrificados a Deus, nós não morreremos, mas viveremos, até Ele nos apresentar totalmente redimidos ao Pai, na sua glória, no santíssimo lugar. O tabernáculo antecipa aquilo que nós vivemos em Cristo Jesus. Eles viveram figura do que nós vivemos em Cristo. Ilustração do que hoje eu e você vivemos. É preciso ter consciência disso, meus irmãos. É preciso você compreender que a sua vida em Jesus Cristo está diante do altar. O véu se rasgou. Uma nova vida diante de Deus. O que cabe a mim? O que cabe a nós, pastor? Misericórdia, eu estou diante de Deus todos os dias. Todos os dias. O meu dormir, o meu acordar. Os afazeres em casa, na minha faculdade, no meu trabalho, no trânsito. O jeito como eu me relaciono com os meus filhos, com a minha esposa. Todos os dias eu estou diante do altar? Todos os dias. Qual a implicação disso na minha vida? Sabendo que na ressurreição de Jesus você foi conduzido ao altar de Deus. Viva no altar.
sabendo que por meio de Jesus Cristo você foi conduzido a um santíssimo lugar. Viva de forma digna. Você está diante de um santo lugar. Você foi colocado por Deus diante do altar. Viva consciente, aconteceu no horizonte da história, como eu já disse, algo especial. E aí agora entra o texto que nós lemos. Como, pastor? Como eu posso viver uma vida digna de estar diante do altar de Deus? Como eu posso estar diante do altar de Deus? Ele é totalmente santo. Ele é totalmente puro. Como eu posso estar diante do altar de Deus? Porque acredito que se você ler o Antigo Testamento, Êxodo e Levítico, você nota quantas mortes de sacerdote acontecia quando eles estavam de uma forma ilegítima diante do altar de Deus. Nadab e Abiú. Não sei se você sabia, todo o sumo sacerdote entrava com uma veste especial, que não era somente uma veste litúrgica, mas uma veste que o protegia. Não protegia ele, porque diante da presença de Deus, se ele estivesse de uma forma legítima, ele morria. Mas protegia o povo, para ter que tirar o seu corpo dali. Ele entrava com sinos nas vestes, e quando o sino parava de fazer barulho, quer dizer que mais um sumo sacerdote tinha morrido diante da presença de Deus, porque não estava de uma forma santa, conforme as ordenanças de Levítico. E uma corda era amarrada aos seus pés, porque ninguém podia entrar, e puxavam ele para fora, porque ninguém podia entrar. Pastor, ai de mim, eu sou uma mulher de lábios impuros e habito num mundo de impuros lábios. Pastor, ai de mim, o senhor não sabe que mulher eu sou. Pastor, ai de mim, o senhor não sabe que homem eu sou. Como eu posso estar diante de Deus de uma forma digna? Como eu posso estar diante de Deus de uma forma pura? Como eu posso ser digno de estar diante de Deus? Gostaria de deixar 3 orientações para você, que estão nos textos. A primeira orientação é a pergunta dos anjos às mulheres que vão ao sepulcro, levando aromas para cuidar do corpo de Jesus Cristo. E a pergunta dos anjos é: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Sabe, minha irmã e meu irmão, preste atenção. Essa pergunta não é somente para as mulheres. E essa pergunta não só diz respeito a Jesus Cristo. Essa pergunta é para você e diz respeito a você. Por que você procura no sepulcro? Por que você procura no túmulo algo especial para a sua vida? Por que você procura naquilo que está vivendo já uma putrefação? Por que você procura no pecado dignidade para a sua vida? Por que você procura no túmulo? Por que você está cavando terra procurando no pecado alegria para a sua vida? Por quê? Por quê? A primeira orientação que nós temos para viver uma vida no altar é: não procure no sepulcro aquilo que tem vida. Não procure no túmulo sentido para a sua vida. Por que você procura coisas a fazer no sepulcro? Por que você procura a sua vida, a sua identidade, o seu propósito no túmulo fétido e podre? Por que você procura daquilo que já traz putrefação, do pecado e da morte, coisas que não condiz mais com sua vida? Assim como as mulheres, muitas vezes eu e você, ou talvez você esteja vivendo isso, sepulcros caiados. Talvez você esteja procurando perfumar na sua vida coisas que não dá mais para ter um bom aroma. Talvez você está procurando enfeitar pecados. Talvez você está procurando entrar no sepulcro com aromas e o anjo pergunta a mim e a você: por quê? Por quê? A primeira orientação que nós temos então, irmãos e irmãs, é que nós não encontraremos a nossa identidade e o nosso propósito na vida de pecado. Nós não encontraremos nosso propósito, nossa identidade no túmulo, no sepulcro. Mas tendo a ressurreição de Cristo como antecipação daquilo que nós vivemos hoje, a minha vida e a sua vida devem ir anunciando de modo digno e crescente o que nós seremos um dia em Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Procure a sua vida na vida dele. Cristo ressuscitou. Procure na sua nova vida a sua nova identidade e o seu novo propósito. Essa é a primeira orientação para ter uma vida no altar. Deixe o sepulcro e vá para a vida. Deixe o passado, deixe as antigas coisas. Deixe a antiga maneira de falar.
deixa os antigos hobbies, deixa os podres pecados e vá rumo à vida, a um novo horizonte. A segunda orientação: considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. A ressurreição de Jesus é o nosso altar, a nova base para o nosso viver. Somos chamados a viver agora e aqui, de modo a antecipar a vida que desfrutaremos no futuro. Vivemos para Deus e viver de maneira que as pessoas vejam que o amanhã de Deus invadiu hoje. É possível, meus irmãos e irmãs, vivermos hoje da maneira que as pessoas compreendam que o amanhã de Deus já está presente aqui e agora. Considere-se mortos para o pecado. O céu veio à terra, o reino chegou. Considere-se morto. Um novo dia na vida, da noite do cotidiano, no seu trabalho, na sua faculdade, te surpreende, pode surpreender todos aqueles que cercam. Você é uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Quando, voltando àquela ilustração, quando Jesus Cristo levou você para cada parte do tabernáculo, cada parte do tabernáculo foi deixando algo em você, foi marcando você. O altar marca a minha vida e marca a sua vida. E quando nós chegamos no Santíssimo Lugar, nós somos novas pessoas, novos homens e novas mulheres. E esses novos homens e novas mulheres devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Vivos para Deus. Vivos para Deus. Repita comigo: eu sou vivo ou viva para Deus. Homens, eu sou vivo para Deus. Mulheres, eu sou viva para Deus. Considere-se mortos e mortas para o pecado e vivos para Deus. A segunda atitude, então, para estarmos no altar, a primeira atitude é: não volte ao sepulcro. A segunda atitude é: considere-se mortos e mortas para o pecado, mas vivos para Deus. Sacrifiquem-se para Deus, ofereçam-se para Deus. E a terceira atitude: ofertem-se, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. O verbo utilizado aqui, meus irmãos e irmãs, faz referência a sacrifício. Ofereçam-se a Deus, oferte-se a Deus, sacrifique-se a Deus. Seja dele, seja somente dele, porque somente sendo de Deus você vive. Somente sendo de Deus você tem vida. Como quem voltou da morte para a vida, com gratidão, rendendo graças a Ele. Sendo de Deus, somente sendo de Deus você é. Somente sendo de Deus você tem a sua identidade. Somente sendo de Deus você tem o seu propósito. Quando nós estávamos sem Deus, nós vagávamos procurando a nossa identidade e o nosso propósito nos túmulos do pecado e da morte. Mas isso agora é um convite, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar novamente Consagração. Meus irmãos, é um convite a mim e a você. O convite de nos oferecermos a Deus. Você pode e deseja estar diante do altar de Deus. Vida no altar é ser totalmente restaurado e restaurada por Deus. Vida no altar é entender que você é santo e é santa, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Deixe de procurar no túmulo. Considere-se mortos para os pecados, vivos para Deus, e ofereça-se a Deus. Gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Você quer estar diante de Deus? Você quer estar diante do altar? Você quer encontrar-se no encontro com Deus? Você quer antecipar da realidade de Deus para toda a criação? Oferece. Ofereça sua vida a Deus. Oferte-se. Santifique-se. A ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, anuncia que o novo de Deus chegou. Que a nova criação já começa agora. A ressurreição de Jesus eleva a minha vida e a sua vida a um novo propósito. Estamos diante do altar de Deus. Nossa vida é um sacrifício vivo, oferecido a Ele. Viver conforme a ressurreição é viver no altar.
Não procurar no túmulo da morte o sentido da vida. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Ofereça-se a Deus. Nós vamos cantar. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento para oferecer-se a Deus. 2 convites. Se você nunca fez isso, esse é o primeiro momento e você gostaria de ofertar a sua vida ao Senhor, faça isso. Faça: Senhor Jesus Cristo, hoje eu oferto a minha vida totalmente a Ti. Mas se você já fez isso e deseja reconsagrar sua vida ao Senhor, se você um dia já pisou no altar e sabe o que é pisar no altar, se você já um dia já viveu uma vida no altar, aproveite esse momento para novamente dizer ao Senhor: Senhor Jesus Cristo, eu entrego novamente a minha vida ao Senhor, consagro a minha vida totalmente ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Este é o tempo, meus irmãos e irmãs. Vida no altar é a vida que nós temos em Jesus Cristo. É viver conforme a vontade de Deus. Se você deseja, aproveite esse momento. Ofereça-se totalmente a Deus. Diga: Deus, eu não consigo viver por mim mesmo. Deus, sozinho eu apenas fico vagando por este mundo. Sou tentado a voltar a túmulos, a voltar a pecado. Pai, sem o Senhor nada sou. Pai, eis aqui a minha vida diante do Teu altar.
Se você deseja consagrar novamente sua vida ao Senhor, diga: Senhor, quero estar no teu altar. A minha vida é tua. Eu ofereço os membros do meu corpo. Eu ofereço o meu coração como sacrifício vivo ao Senhor. Receba-me, Deus. Eu sou do Senhor. Oferta agradável. Que a minha vida seja um anúncio da vida que eu tenho em Jesus Cristo. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Recebam a bênção, meus irmãos e irmãs. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que passeou conosco pelo tabernáculo, nos conduziu do pátio ao santo lugar e ao santíssimo lugar da sua exaltação. Que a comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus Pai esteja com você. E que sua vida esteja diante do altar, em tudo que você realizar. Não somente hoje, mas para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.